Sejam todos bem-vindos a mais este momento de culto na casa de oração do nosso Pai Celestial, onde no domingo de hoje, por meio das Escrituras, vamos ver a importância de permanecermos em Cristo Jesus. Não apenas sabermos da sua ressurreição, daquilo que Ele fez por nós, mas permanecer em Cristo Jesus. A nossa liturgia sacramental projetada, passamos a invocação então como está projetado, em nome do Pai, em nome do Filho, a videira de quem recebemos a vida, em nome do Espírito Santo, de quem recebemos a força e a motivação para trabalharmos na seara do Senhor. Amém. Podem se sentar, cantamos o nosso primeiro hino. Convido a todos que assim puderem, fiquem de pé. Façamos a nossa confissão de pecados, pois Deus em sua palavra nos mostra que nós nascemos em pecado, nascemos separados de Deus, nascemos já com o nosso destino traçado para a condenação. Mas Deus não nos criou para isso, Ele nos criou para vivermos com Ele, por isso Ele nos convida a confessarmos os nossos pecados com sinceridade e humildade e assim confiar na graça de Deus em Cristo Jesus. Façamos a nossa confissão conforme será projetado. Pai Celestial, muitas vezes andamos em dúvida, medo e rancor. Em alguns momentos ouvimos e seguimos os conselhos deste mundo e por isso falhamos em viver tua justiça, amor e bem-aventurança, e nos tornamos como galhos secos que precisam ser podados e jogados ao fogo. Nós ouvimos o seu chamado para o arrependimento. Por causa do Cristo ressuscitado, perdoa-nos para que sigamos unidos a Ele. Renova a raiz da nossa fé, para que nossos frutos sejam doces e as pessoas sejam enxertadas no amor de Jesus. Em nome de Jesus, nossa videira. Amém. A todos que assim, então, com sinceridade e humildade confessarem os seus pecados e creem na graça de Cristo Jesus, eu anuncio, por ordem do meu Senhor e Salvador, que todos os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, passamos a leitura do Salmo de hoje, o Salmo 150, o último Salmo da Bíblia, o qual convida para que todos os seres louvem a Deus e para isso utilize todos os instrumentos, tudo aquilo que estiver em suas mãos para louvar a Deus. Vemos aqui então mais uma vez nos mostrando que Deus é o Senhor, o Criador de todas as coisas, por isso todas as coisas devem ser santificadas, ou seja, devem ser usadas para o seu louvor, para o engrandecimento e para a proclamação da obra desse Deus maravilhoso. Não existe um único instrumento para ser usado no templo, mas todos devem ser usados para o Senhor, Criador de tudo. Façamos a leitura de forma responsiva, daí os versículos ímpares de vocês, os pais. Aleluia! Louvem a Deus no seu tempo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza.
Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia. Oremos. Ó Deus, tu que forma a mente do teu povo fiel de uma maneira simples, faze-nos amar os teus mandamentos e desejar os dons que prometes, a fonte da verdadeira alegria. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Versículos 7 a 21, como venho dizendo alguns domingos. Então, no Evangelho de João, vemos ele falando sobre o ministério de Jesus, sobre os seus milagres, os seus ensinamentos, aquilo que ele fez naqueles 3 anos em que esteve aqui no mundo, junto com os seus discípulos, e narrando também a ressurreição de Jesus. E agora, na sua carta, então, ele procura tratar como que nós vivemos essa ressurreição de Jesus hoje. Não é algo que nós só vamos viver, escutar futuramente, mas é algo que nós já vivemos hoje, não de forma completa, mas já vivemos. E aí então nos mostra que nós vivemos essa ressurreição dando frutos disso, dando testemunho disso, por meio do amor, por meio do perdão. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Ninguém nunca viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele e Ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele.
Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Assim termina a leitura da Epístola. E a leitura do Santo Evangelho para hoje encontramos no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8, onde vemos Jesus um pouco antes de ser traído e ser entregue à morte por nós. Ele dá um ensinamento de como que os seus discípulos e a sua igreja iria viver após a sua ressurreição, esperando a sua volta. Ele nos deu o ensinamento de quem Ele é e quem nós somos e o que nós devemos fazer então nesse tempo em que esperamos a sua volta. E ele usa então a imagem da figueira e dos ramos para mostrar como que deve ser a igreja. Aqueles que assim puderem, eu convido para que fiquem de pé. João capítulo 15, versículos 1 a 8. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé no Deus triuno por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de glorificar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Por
pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Abre-se diante dele a terra, dobra seus joelhos e as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Deus, não dá, não dá sem Deus, não dá, não dá sem Deus, não dá para ser feliz, sem Deus não dá, não dá sem Deus, não dá, não dá sem Deus, não dá, não dá sem Deus, não dá para ser feliz, sem Deus não dá. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar nessa santa e poderosa palavra. Amém. Amados no Senhor, é um ditado popular que nos diz que a fruta não cai longe do pé. Ou seja, quer dizer que os filhos, então, se parecem bastante com os seus pais. Então a gente consegue ver nos filhos o reflexo dos pais. Nas suas ações, no seu jeito de ser, de falar, de caminhar, vemos ali os pais nos filhos. E no Evangelho de hoje, Jesus usa essa figura da árvore, a videira e seus frutos, para falar de si, da sua relação com seus discípulos, com a sua igreja, com seus seguidores, com aqueles que nele creem, com aqueles que o seguem. Ou seja, na vida de fé, a fruta não cai longe do pé também. Isto é, os seguidores de Jesus, os ramos, vão produzir frutos como ele, a videira, produz. Mas antes de falar dos frutos, ele fala que nós precisamos permanecer nele. Esse, inclusive, é um foco neste texto. Nesses 8 versículos, nós encontramos 8 vezes o verbo permanecer. Nós lemos aqui na linguagem de hoje, e assim então, por diversas vezes, ela traduz a palavra permanecer com outros sinônimos. Mas se formos pegar no original, no grego, vamos ver que é 8 vezes a mesma palavra, que quer dizer permanecer. Permanecer em Cristo. 8 vezes em 8 versículos, enfatizando essa necessidade. E permanecer é algo contínuo, algo frequente, algo constante, que deve ser sempre buscado, que nunca devemos resistir. Por exemplo, nós permanecemos em nosso trabalho para termos o dinheiro, para o nosso sustento, para termos tudo que nós precisamos. Quando nós dirigimos, nós procuramos permanecer na estrada para não nos envolvermos em acidente. Se devemos permanecer, é porque estamos no lugar certo. Porque é ali onde realmente devemos estar e devemos continuar. Devemos permanecer em Cristo para que Cristo permaneça em nós. E com a presença de Cristo em nossas vidas, nós recebemos aquilo que Ele conquistou por nós na cruz. Recebemos o perdão dos pecados e a vida eterna. Ou seja, em Cristo nós vivemos e existimos. Não há vida fora dele. Sem Jesus não dá, como a gente cantou há pouco. Sem união com Jesus, o ser humano só tem a condenação. Ele não pode ser salvo. Ele não pode fazer nada que agrade a Deus, pois nós nascemos mortos espiritualmente. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos, que o homem precisa nascer de novo. O ser humano precisa nascer de novo, só que agora nascer do Espírito. Assim ele irá agradar a Deus. Assim ele vai ser aceito por Deus. Por isso, então, que Deus nos coloca na videira. E Ele faz isso quando nos envia o seu Santo Espírito, o qual nós recebemos no Santo Batismo e quando ouvimos a sua palavra. Ele quer que nós permaneçamos na videira
pois Ele nos ama e nos criou para vivermos com Ele para todo sempre. Não para durarmos alguns poucos anos repletos de sofrimentos. Não, mas para vivermos com Ele uma vida alegre, feliz para todo sempre. E permanecendo em Cristo, nós iremos produzir aquilo que Ele produz. Temos uma descrição dos frutos da fé nos textos que nós lemos hoje. Como podemos ver em 1 João, nos é dito que nós, se estamos em Cristo, se nós estamos em Deus, Deus é amor, nós também amamos. Amamos a Deus e amamos ao nosso próximo. E como que nós vamos amar aquele que nós não vemos se nós não amamos aqueles que vemos? Então ele nos mostra a ligação do amor, o fruto do amor. E esse fruto do amor é medido também no perdão. E no texto do Salmo, o salmista nos chama a então, conhecendo esse Deus de amor, rendermos os frutos louvando a esse Deus de amor. Com tudo aquilo que nós temos à nossa disposição, seja com instrumentos, seja com o nosso próprio corpo, por meio de danças, por meio do canto, com tudo isso louvando ao nosso Deus. Mas existem pessoas que não querem depender de Cristo, querem fazer tudo por si mesmo, por suas próprias forças, seguindo a sua própria vontade, os seus próprios caminhos. Estes são os ramos que serão cortados, jogados fora, queimados e destruídos. Mas precisamos notar que ele diz que esses ramos também foram colocados nele. Vão ser tirados, cortados. Se vão ser cortados porque foram enxertados também na videira. E aqui nós podemos então nos lembrar de quantas pessoas que foram batizadas na igreja e depois desapareceram. Quantas pessoas depois apareceram para se confirmar e depois desapareceram novamente. Eles não procuram permanecer em Cristo. Só veem as ações na igreja como algo ritual, algo que tem que ser feito porque tem que ser feito. Não compreendem o que realmente isso envolve. Não vem ali realmente a ação de Deus em suas vidas. Mas nós, que aqui estamos hoje, também podemos cair nesse erro de nos tornarmos ramos secos se nos afastarmos da palavra de Deus e dos sacramentos, o qual nós vamos desfrutar mais uma vez pela graça de Deus daqui a pouco. Ao mesmo tempo que Deus corta os ramos sem frutos, Ele também poda aqueles que dão frutos. Ele também nos poda. Mas se vocês conhecem essas duas coisas, vão ver que são coisas parecidas. Mas o cortar aqueles ramos sem frutos é tirar junto à videira. E o podar não. O podar ele faz para cortar algumas partes, para então purificar, para limpar, e assim esses ramos possam dar mais e mais frutos. E Jesus nos diz então como é que esse Deus nos poda. Ele nos poda por meio da sua palavra e por meio dos sacramentos. É assim que Ele nos limpa, é assim que Ele nos purifica, para que possamos dar mais frutos. É quando vem a sua lei e o seu evangelho. A sua lei vem e nos mostra aquilo que nós ainda estamos cometendo de errado. E o evangelho vem e nos mostra o seu amor, a sua graça, o seu perdão, fazendo com que assim vivamos aquilo que João disse na sua carta, vivendo o amor e o perdão com aquele com quem vemos. Unidos a Cristo, somos podados, purificados pela palavra e pelos sacramentos. Unidos a Jesus, frutificamos, bem como qualquer ramo saudável que ligado à sua árvore produz o seu respectivo fruto. Deus não deseja cortar ninguém da sua videira. Por isso que Ele enfatiza, permaneça. Ele faz esse chamado, esse convite. Olha, eu coloquei vocês aqui porque eu amo vocês e quero que vocês permaneçam aqui. Só assim vocês vão ter vida. Só assim vocês vão ter felicidade. Permaneçam em mim. Ele quer que nós fiquemos e demos fruto.
Por isso, amados irmãos e irmãs, estejamos diariamente ligados a Ele, por meio da Sua palavra, por meio das devoções, da leitura da Bíblia, do testemunho da palavra de Deus, por meio de cânticos ao nosso Deus, e quando assim Deus nos der a oportunidade também de desfrutarmos dos santos sacramentos. Hoje, desfrutarmos da Santa Ceia, recebermos o corpo e sangue de Cristo para o perdão dos nossos pecados e fortalecimento de nossa fé. E assim daremos os frutos do Espírito Santo. Como mais uma vez eu digo que nós vimos nos demais textos de hoje. Pois quando nós damos os frutos, a glória de Deus, o nome de Deus é glorificado, é testemunhado. É isso que vemos no último versículo do Evangelho de hoje. E é isso que nós vemos na carta de João, vivendo o amor e o perdão, e assim, dando os nossos frutos, as pessoas poderão todas, junto conosco, louvar a Deus, como vimos no Salmo. Por isso, ouçamos aquilo que Cristo disse 8 vezes em nosso texto. Permaneçamos nele. Permaneçamos ouvindo a sua palavra, vivendo ela e testemunhando ela. Cristo quer que permaneçamos na igreja e em sua palavra. Por isso, Ele criou esses dois. Por isso, Ele nos deu esses dois e continua preservando essas coisas em nosso meio, para que possamos permanecer em Cristo, hoje e para sempre. Amém. Senhor Deus e Pai misericordioso, através de Jesus Cristo nos salvaste da eterna condenação, conquistando-nos a eterna salvação. Te louvamos pela salvação recebida e também pelo Evangelho, através do qual chegamos à fé. Ouvimos mais uma vez que temos o privilégio de compartilhar e testemunhar Cristo aos outros, além de recebermos pessoalmente a salvação por Cristo. Te agradecemos por ter nos enxertado na videira. Torna-nos produtivos na videira. Senhor Jesus, Tu é a videira e nós os ramos. Mantenha as pessoas desta congregação unidas a Ti e umas às outras. Ajude nosso trabalho a dar muitos frutos na vida das pessoas ao nosso redor. Dá-nos alegria em conhecer e servir a Ti, o nosso Salvador. Intercedemos a Ti, Senhor, pelos doentes. Em especial, Te pedimos pela Irene Petri, pelo Teomar Negros e sua família, sua esposa Marta, suas filhas Ana Clara e Marielle, para que possam vigiar e esperar com paciência o consolo e a salvação prometida aos que amam a Ti. E se for de Tua vontade, ó Pai de amor, restabeleça-lhes a saúde. Também Te pedimos, ó Pai de amor, para que nos conceda a graça de chuvas, para que o solo seja regado e assim tenhamos o alimento e sustento durante mais um ano. Nós pedimos, ó Pai de amor, pelas famílias de nossa igreja. Pedimos para que onde haja contendas e amarguras, ó Deus, fomenta com o bálsamo curativo do perdão dos pecados e a reconciliação em Cristo. Sustenta-nos na fidelidade, Senhor. Para tal, entregamos nas Tuas mãos nosso corpo e nossa alma, para que nos sustentes e guardes contra o maligno e oriente os nossos corações para amar a Deus e ao próximo. Amado Jesus, Você venceu o mundo. Seja a alegria e a força de todos aqueles que nos defendem da violência, da doença e da injustiça. Por isso, oramos hoje em especial pelos policiais, pelos bombeiros, pelos médicos, pelos técnicos em enfermagem, pelos salva-vidas e tantos outros profissionais dessas áreas. Proteja e orienta-os. Prospere tudo o que fizerem para a paz e a saúde. Traga-os sempre para casa com segurança. Senhor, muitas escolas voltaram a funcionar presencialmente e tantas outras irão voltar nesta semana. Pedimos para que abençoe e proteja todos os professores, funcionários e alunos. Ajude-os em suas atividades e livre-os do mal desta pandemia. A mesma proteção e ajuda te pedimos para todas as demais pessoas em seus trabalhos.
E tudo mais, Senhor, te agradecemos e pedimos por meio da oração que o teu santo Filho Jesus Cristo nos ensinou ao dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.